Ministro Dias Toffoli determina que bens apreendidos em nova operação sobre o Banco Master fiquem lacrados na Procuradoria-Geral da República. Mais 2 ministros marcaram data para deixar o governo Lula. Presidente Donald Trump disse que acabou a matança no Irã e que ninguém será executado. Governo dos Estados Unidos suspendeu a emissão de vistos para imigrantes do Brasil e mais 74 países. Pedestre da cidade de São Paulo tem que correr para atravessar as ruas com semáforos que demoram apenas 5 segundos. Furto de combustíveis voltou a aumentar no Brasil com os ladrões perfurando os dutos de petróleo. Relatórios apontaram o ano passado como o terceiro mais quente da história e sem previsão para o clima ser amenizado. E para enfrentar a agressão de tanto calor, animais de um zoológico do Rio de Janeiro passaram a ganhar sorvetes. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Agentes da Polícia Federal saíram às ruas para cumprir mandados de buscas em endereços de parentes ligados ao banqueiro Daniel Vorcaro, incluindo o pai, a irmã e o cunhado dele. O ministro Dias Toffoli reclamou da demora da Polícia Federal em cumprir mandados. A Polícia Federal deflagrou a segunda fase da Operação Compliance Zero. A ação investiga suspeitas de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master e resultou na detenção de Fabiano Campos Zetel, cunhado do banqueiro Daniel Vorcaro. Zetel foi preso no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, quando se preparava para embarcar em um avião executivo com destino a Dubai. A prisão temporária durou poucas horas e foi autorizada pelo ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal. Segundo a decisão judicial, o objetivo da detenção era apreender o celular do empresário e evitar interferências nas investigações. Após a coleta dos materiais, o ministro determinou a soltura do investigado, mas estabeleceu medidas cautelares. Entre as restrições, Zetel está proibido de deixar o país e teve o passaporte recolhido. Agentes também cumpriram mandados de busca em imóveis ligados a ele em São Paulo e no Rio de Janeiro. Esta é mais uma etapa das investigações que, segundo a Polícia Federal, buscam aprofundar suspeitas de gestão fraudulenta do Banco Master. A operação cumpre mandados em 5 estados e mira alvos ligados ao banqueiro e ao círculo empresarial próximo a ele. No total, foram 42 mandados de busca e apreensão autorizados pela Justiça. A Polícia Federal aponta indícios de crimes como organização criminosa, lavagem de capitais, manipulação de mercado e gestão fraudulenta de instituição financeira. A operação também determinou o bloqueio e sequestro de mais de 5 bilhões e 700 milhões de reais em bens, valores e patrimônio. Entre os alvos estão o próprio Daniel Vorcaro, empresários ligados ao mercado financeiro e gestores investigados por participarem de operações consideradas atípicas. Figuram na lista o empresário Nelson Tanuri e o investidor João Carlos Mansur, ex-presidente da Reag Investimentos. A defesa de Vorcaro afirmou que ainda não teve acesso aos autos, mas que o banqueiro colabora com todas as solicitações das autoridades. Fabiano Zetel é casado com Natália Vorcaro, irmã do controlador do banco. Ele é empresário, pastor evangélico e atuou em setores ligados à alimentação, ao varejo e também ao mercado fitness. Também é fundador de uma gestora de investimentos em negócios do ramo alimentício e suplementação nutricional. A Polícia Federal suspeita que recursos captados pelo Banco Master foram desviados para fundos de investimento ligados a pessoas próximas a Vorcaro. Segundo técnicos do Banco Central e documentos encaminhados à Polícia Federal, essas operações envolveriam títulos de crédito sem lastro, transações relâmpago e resultados incompatíveis com o mercado financeiro tradicional. O caso ganhou dimensão nacional depois que o Banco Central decretou a liquidação do Master em novembro do ano passado. A decisão ocorreu após a identificação de supostas irregularidades em negociações entre o Master e o Banco de Brasília, envolvendo a transferência de 12 bilhões e 200 milhões de reais em carteiras de crédito. O Banco Central afirma que parte dos documentos usados na operação foi falsificada. Além das investigações criminais, o caso abriu discussão entre órgãos de controle. O Tribunal de Contas da União determinou inspeção no processo de liquidação. O tema também está sob análise do Supremo Tribunal Federal, onde o ministro Dias Toffoli decretou sigilo e acompanha cada nova etapa.
Na primeira fase da operação, em novembro, Daniel Vorcaro chegou a ser preso também no aeroporto de Guarulhos e acabou liberado após decisão judicial. Agora, a Polícia Federal afirma ter identificado indícios de novos ilícitos e mantém diligências em andamento. A defesa do banqueiro publicou nota dizendo confiar no devido processo legal e reafirmou disponibilidade para prestar esclarecimentos. O ministro Dias Toffoli citou falta de empenho e reclamou de demora da Polícia Federal para cumprir as metas cautelares contra Daniel Vorcaro, parentes do banqueiro e pessoas ligadas ao Master. Dias Toffoli também determinou que documentos, bens e materiais apreendidos na operação sejam lacrados e encaminhados ao STF. Bem, isso foi inicialmente. O ministro Dias Toffoli determinou que todos os bens apreendidos fossem levados, como disse o nosso repórter, ao Supremo Tribunal Federal e ficassem lacrados por ali mesmo. Mas a medida não agradou à Polícia Federal. Alguns investigadores chegaram a sugerir que a medida facilitaria o sumiço de algumas provas. Dias Toffoli voltou atrás e mandou que tudo seja levado para a sede da Procuradoria-Geral da República. A Polícia Civil do Rio de Janeiro fez uma nova operação no complexo do Chapadão. Além do tráfico de drogas, a ação realizada hoje mirou a lavagem de dinheiro. A Polícia Civil do Rio de Janeiro iniciou na manhã desta quarta-feira uma operação contra o tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e a receptação de cargas e veículos roubados por pessoas ligadas ao Comando Vermelho no complexo do Chapadão, na zona norte do Rio. A Delegacia de Roubos e Furtos tentam cumprir 51 mandados de busca e apreensão no Rio e em Teresópolis, na região serrana. Até o momento, em um dos endereços, os agentes apreenderam um fuzil, granadas, grande quantidade de munição e coletes balísticos dentro de um carro. De acordo com os investigadores, para dificultar o rastreamento da polícia, parte da logística da quadrilha é distribuída por outros municípios em uma estratégia de descentralização. Nos últimos meses, o complexo do Chapadão tem registrado episódios de instabilidade por causa de confrontos entre facções rivais. Esse cenário acirrado contribui para que eles diversifiquem as atividades criminosas e mantenham fontes de rendas contínuas, especialmente por meio da lavagem de dinheiro e da ocultação de bens. Os investigadores identificaram que a facção utiliza laranjas, contas de terceiros e movimentações financeiras suspeitas para mascarar a origem do dinheiro obtido com roubos de cargas, clonagem de veículos e venda de drogas. Esse fluxo financeiro seria essencial para sustentar a compra de armas, abastecimento e fuzis, além da manutenção da estrutura armada do tráfico. Segundo o delegado titular da DRF, a investigação demonstrou que o crime organizado atua de forma descentralizada, explorando disputas territoriais e utilizando diferentes municípios para sustentar a logística e ocultar bens e valores. Ele afirma que o foco da Polícia Civil é atingir toda essa estrutura, reduzindo os impactos da violência sobre a população. O furto de combustível voltou a crescer no Brasil. Em 2025, foram registrados mais de 30 casos de intervenções criminosas para o desvio de petróleo e derivados. A tática é comum entre as quadrilhas. Os criminosos agem à noite, perfuram os dutos e transferem um combustível furtado por mangueiras para caminhões-tanque, caminhões-pipa ou veículos adaptados. O número de furtos e tentativas interrompeu uma sequência de queda desse tipo de crime que vinha desde 2018, ano em que foi registrado um recorde de ocorrências. São Paulo concentrou 70% dos furtos registrados no país no ano passado. O estado é considerado um alvo atrativo para esse tipo de crime, por concentrar importantes dutos que ligam refinarias e por ser cortado pelo oleoduto São Paulo-Brasília, o maior do país em extensão e volume transportado. A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo informou que tem intensificado ações de combate às derivações clandestinas. Desde o primeiro caso, em 2011, a Petrobras investe em medidas de prevenção, como sensores de detecção em tempo real, uso de inteligência artificial, drones, escolta armada para fiscalização e a criação de um centro de operações no Rio de Janeiro. De acordo com a Transpetro, a atuação conjunta com órgãos de segurança e as ações preventivas tiveram resultado no Rio de Janeiro, que registrou apenas um caso de furto de combustível. A estatal defendeu o reforço da atuação das forças de segurança para voltar a reduzir os índices e cobrou mais rigor na legislação contra esse tipo de crime. Um idoso usou uma arma de choque para tentar evitar que um casal fosse assaltado em São Paulo. Toda a ação foi filmada por câmeras de segurança. Vamos ver.
Câmeras de segurança registram um assalto na zona norte de São Paulo. 2 criminosos, em uma motocicleta, abordaram um casal na região de Pirituba, na zona oeste da capital paulista. A motorista ainda tenta fugir, mas desiste. Um dos assaltantes exige que ela entregue as joias, enquanto o outro espera na moto. Em seguida, o criminoso corre em direção ao comparsa, mas neste momento um idoso surge na imagem e aplica um choque no motoqueiro com uma arma elétrica. Ele chega a cair da moto, mas o outro assaltante dá um tiro para o alto e eles vão embora. Apesar de todo o esforço do idoso, a dupla conseguiu fugir levando a corrente de ouro da motorista. E ninguém se feriu, mas o final da história poderia ter sido trágico. Especialistas em segurança orientam as pessoas a não reagir a assaltos, mesmo quando tiverem com armas não letais, como armas de choque. O caso foi registrado como roubo no 33º Distrito Policial de Pirituba, na zona norte da capital paulista. E a polícia procura os 2 homens que participaram do roubo. E a seguir, mais 2 ministros marcaram data para deixar o governo Lula. E a primeira-dama de São Paulo defende uma renovação no comando do país e aponta o marido, o governador Tarcísio de Freitas, como ideal para o cargo. A primeira-dama do estado de São Paulo, Cristiane Freitas, defendeu em sua rede social uma nova gestão para o país. A manifestação ocorreu após um levantamento que apontou o governador Tarcísio de Freitas como o nome mais forte da direita para enfrentar o presidente Lula este ano. A primeira-dama do estado de São Paulo, Cristiane Freitas, voltou a movimentar o debate político nas redes sociais nesta terça-feira. Em uma publicação no perfil do governador Tarcísio de Freitas, ela declarou que, segundo suas palavras, o país precisa de um novo CEO e afirmou que esse nome seria o próprio marido. O comentário foi feito em um vídeo em que Tarcísio defende um novo modelo de gestão para o Brasil. No discurso, o governador afirma que o país precisa de uma direção técnica com redução do tamanho do Estado, privatizações e maior volume de investimentos privados. Ele também disse que, de acordo com a sua visão, o Brasil não suportaria mais 4 anos de governo do PT. Cristiane Freitas é presidente do Fundo Social de São Paulo. A população vai se tocar que o que está aí envelheceu. Já não tem mais nada de novo e mais nada de moderno. E eu tenho certeza que o Brasil vai fazer a escolha correta. A gente está se limitando, se autocontendo, isso é uma bobagem. A gente tem uma energia gigante. Ela atua desde o início da gestão no comando de projetos sociais do governo paulista. Graduada em gestão pública, trabalhou em áreas administrativas e no setor privado antes de assumir o cargo. A publicação ela acontece em um momento de intensas movimentações entre partidos e lideranças de direita com foco nas eleições de 2026. A escolha de um nome competitivo para a disputa presidencial segue em negociação entre aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro e também partidos do Centrão. Tarcísio tem aparecido como opção de consenso entre grupos políticos e setores do mercado financeiro. A movimentação ela ocorre com registros de desconforto entre apoiadores do ex-presidente Bolsonaro. Parte da base considerou tímido o apoio público do governador paulista ao senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato do PL ao Planalto. Há relatos, inclusive, de que aliados pressionam Tarcísio para maior engajamento nas articulações eleitorais. Nos bastidores, governistas e parlamentares admitem que o cenário ainda está em aberto. Apesar de reiterar que deve disputar a reeleição em São Paulo, Tarcísio tem ampliado agendas com um tom nacional e intensificado também críticas à política econômica do governo federal. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro também compartilhou o vídeo do governador com críticas ao governo federal. Antes da confirmação do nome de Flávio para a disputa, circulavam informações de que Tarcísio poderia assumir o papel de candidato com apoio direto do PL.
Aliados afirmam que a escolha de Flávio fortalece o grupo familiar e reduz especulações sobre outras possibilidades dentro do partido. Flávio Bolsonaro mantém a pré-candidatura e nega qualquer intenção de desistir. Já o governador paulista segue reafirmando publicamente que pretende disputar a reeleição ao governo do estado de São Paulo. E nova pesquisa para a eleição presidencial mostra o presidente Lula à frente de outros candidatos. Mesmo com o cenário favorável, o petista vê o índice de desaprovação sobre o seu governo aumentar. No cenário mais provável descrito pela Quaest, o presidente Lula somou 35% das intenções de votos contra 26% do senador Flávio Bolsonaro, que se firmou na segunda colocação. Um pouco distante, aparece o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, com apenas 9% das intenções. No levantamento, o senador e pré-candidato Flávio Bolsonaro avançou nas intenções de votos pela corrida presidencial. Mesmo diante desse crescimento considerado animador, a situação do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro continua a mesma, perdendo para o atual presidente e pré-candidato. No último mês, Flávio buscou se consolidar como sucessor do pai pelo posto de presidente do país. Com isso, o senador passou a demonstrar para aliados e o Centrão que preferem Tarcísio de Freitas como adversário de Lula, de que ele é o nome certo para a extrema-direita voltar ao poder. Como se não bastasse ter que buscar apoiadores fora de sua casa, Flávio também precisa garantir o apoio da madrasta Michele Bolsonaro, que voltou a demonstrar preferência pela candidatura do governador paulista. Diante da divisão no eleitorado bolsonarista, Lula se consolida cada vez mais na liderança das simulações da eleição. De acordo com a pesquisa, no cenário de segundo turno, o petista vence todos os adversários que estão cotados pela extrema-direita. Com Tarcísio, Lula somou 44 contra 39 do republicano. Já contra Flávio, o chefe do Planalto subiu timidamente, sendo 45 contra 38. A dor de cabeça para Lula e aliados está sendo a avaliação negativa que a liderança do petista vem sofrendo. Após a crise de popularidade sofrida no início do ano passado, dessa vez, a crise na Venezuela e os ataques do país norte-americano que levou à captura de Nicolás Maduro, a postura de Lula resultou em nova queda de popularidade. 39% dos eleitores avaliaram negativamente o governo de Lula. Apenas 32% o classificaram de maneira positiva. A pesquisa da Genial Quest foi feita entre os dias 8 e 11 de janeiro e ouviu presencialmente 2.004 eleitores. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. A pesquisa apontando uma ligeira melhora nas condições dos candidatos da direita em uma disputa com o presidente Lula pelo futuro mandato no Palácio do Planalto agradou o mercado financeiro. A reação foi forte. O dólar subiu quase 0,5% e fechou o dia cotado em R$ 5,40. E a Bolsa de Valores subiu quase 2%, aos 165.145 pontos, um novo recorde. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou que vai deixar a pasta ainda esse mês. Outro que anunciou que também deixará o governo é Silvio Costa Filho, do Ministério de Portos e Aeroportos. Segundo Silvio Costa Filho, a saída do Ministério tem como objetivo permitir dedicação integral à construção da sua candidatura ao Senado. O ministro afirmou que a decisão está consolidada e que conta com o apoio político do presidente Lula. Ele destacou a relação mantida ao longo do período em que integrou o governo federal e o diálogo estabelecido durante sua gestão. Costa Filho afirmou também que até a saída oficial do cargo seguirá cumprindo agendas institucionais e entregas à frente do Ministério de Portos e Aeroportos. A pasta é responsável por políticas públicas e investimentos nas áreas portuárias, aeroportuária e de aviação civil em todo o país. Durante a apresentação do balanço do Ministério de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho destacou as suas realizações à frente da pasta nesse período. Nós tivemos a coragem de fazer e de tirar do papel o túnel dos Santos, vamos tirar do papel já tiramos a primeira concessão do Paranaguá, a gente criou a Secretaria de Hidrovias, a gente vai fazer o Tecon Santos 10, a gente está enfrentando
encarando o desafio de fortalecer a aviação do Brasil. Criamos programa como ampliado, envolver a iniciativa privada para isso. Então, o Tecon Santos 10, desde o primeiro momento, a gente tratou com muita transparência. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também confirmou a sua saída do governo durante uma entrevista a um canal de notícias. Haddad disse que vai indicar para ocupar o posto, no seu lugar, o atual secretário executivo da pasta, Dário Durigan. Fernando Haddad afirmou que essa mudança antes do prazo limite defendido pela Justiça Eleitoral, no mês de abril, é importante para que quem for escolhido assuma e consiga desenvolver o trabalho durante o ano inteiro, tratando todas as questões orçamentárias e fiscais. Pela legislação eleitoral, ministros que pretendem disputar eleições precisam se afastar do cargo até o dia 3 de abril de 2026. Mas Haddad disse que optou por antecipar a saída. O argumento apresentado é de garantir uma transição organizada e permitir que o sucessor prepare medidas econômicas e estratégicas para o ano. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro protocolou junto ao Supremo Tribunal Federal mais um pedido de transferência para prisão domiciliar. Desta vez, utilizando como argumento a isonomia jurídica com o caso de Fernando Collor, que teve sua pena convertida em prisão domiciliar pelo próprio ministro Alexandre de Moraes, devido à sua idade avançada. Os advogados argumentam que, assim como ocorreu com Collor, o risco de quedas e a condição de saúde vulnerável de Bolsonaro tornam o ambiente onde ele está preso, na Superintendência da Polícia Federal, incompatível com a dignidade humana. Collor está em tratamento da doença de Parkinson há aproximadamente 6 anos, com a constatação real da presença progressiva de graves sintomas motores. A petição, endereçada a Moraes, defende que o episódio causou um quadro de vulnerabilidade clínica permanente e que a unidade prisional não possui estrutura para oferecer a assistência humana contínua ao ex-presidente. Segundo o documento, Bolsonaro sofreu um traumatismo crânio-facial ao cair da própria altura, o que exigiu atendimento médico e exames como tomografias e ressonância magnética. Embora não tenha sido apontada hemorragia intracraniana, a defesa afirma que o episódio comprova que o ambiente prisional é incapaz de evitar intercorrências graves de saúde. O texto cita uma combinação de patologias crônicas decorrentes das cirurgias abdominais realizadas desde 2018, além de comorbidades cardiovasculares e neurológicas, perda de massa muscular, instabilidade postural, apneia do sono grave e crises de soluço. O governo federal publicou novas regras para reduzir fila de 3 milhões de pessoas do INSS. A portaria surge no momento em que mais de 2 milhões e 900 benefícios estão represados. Novas regras excepcionais e temporárias foram definidas para a redução das filas pelos benefícios do INSS. As normas serão aplicáveis ao Programa de Gerenciamento de Benefícios e ao pagamento extraordinário do Programa de Gerenciamento de Benefícios, ambos vinculados ao Instituto Nacional do Seguro Social. A determinação prevê o reconhecimento inicial de direito para 2 serviços. A decisão vale para benefícios por incapacidade pré-perícia e pós-perícia e a concessão de aposentadoria urbana por idade, seja para os benefícios por incapacidade ou reavaliação da superação de renda e benefício de prestação continuada. A gestão das filas vai ser feita pela Diretoria de Tecnologia da Informação. As superintendências regionais do INSS vão ser as responsáveis pelo gerenciamento do acervo individual e abandonam o controle das filas extraordinárias. Os servidores ficam impedidos de puxar novas tarefas nas filas extraordinárias. A decisão vale sempre que os profissionais tiverem atingido os limites diários de tarefas na fila extraordinária. As avaliações buscam ainda reduzir o tempo médio de reconhecimento de direito, com prioridades direcionadas à reavaliação de benefícios assistenciais e avaliações sociais.
A maioria dos que estão na fila do INSS aguarda há mais de 45 dias. Segundo o boletim estatístico, 1.300.000 esperam pelas respostas por até 1 mês e meio e 1.600.000 estão na fila por um período superior. E a seguir, o presidente Donald Trump disse que acabou a matança no Irã e que ninguém será executado. E o pedestre da cidade de São Paulo para atravessar as ruas com semáforos que demoram apenas 5 segundos. Atravessar uma rua pode ser transformada em um exercício, pelo menos onde funcionam quase metade dos semáforos da cidade de São Paulo, que ficam apenas 5 segundos abertos para o pedestre. É preciso correr. Em uma cidade tão corrida como a cidade de São Paulo, atravessar a rua de um lado para o outro pode parecer uma grande aventura. São apenas 5 segundos para atravessar de um lado para o outro. 44% dos semáforos da cidade de São Paulo levam entre 4 a 5 segundos abertos. Um tempo que é considerado muito curto, principalmente para quem tem dificuldade de andar rápido, como é o caso de idosos, crianças e quem tem deficiência física. Inclusive, no período de janeiro a setembro de 2025, foram registradas 2.127 reclamações. E esse problema é sentido pela população no dia a dia. Tive um problema na perna e essa dificuldade que eu tive, eu tinha que esperar muito tempo para poder atravessar a rua. A segunda é muito pouco, né? Porque a gente tem a mobilidade idosa, ela tem que ter mais atenção ao atravessar, as crianças, os deficientes. É um período muito curto que deveria ser revisto e o semáforo ele deveria ter mais o cronograma de tempo, mostrando que vai fechar a 10, 20, 30 segundos, aí melhorava mais a mobilidade urbana. É muito curto, principalmente para a pessoa idosa que não tem uma habilidade mais veloz. A Companhia de Engenharia de Tráfego, a CT, afirma que os tempos de travessia são definidos de acordo com a largura da via, mas que em situações específicas esse tempo pode ser ampliado. A companhia também afirma que equipes técnicas vão vistoriar os locais para conferir os tempos programados e que, caso sejam encontradas falhas, medidas de manutenção serão adotadas. Mais de 2 milhões de brasileiros já solicitaram a primeira carteira de habilitação após o Conselho Nacional de Trânsito deixar de exigir das autoescolas aulas práticas e teóricas. Quase 1 milhão de pessoas já foram aprovadas no novo exame teórico, que passou a ser de graça no país. Com a facilitação do processo, cresceu o interesse dos brasileiros em tirarem a primeira carteira nacional de habilitação. Agora, o processo de formação pode ser iniciado pelo aplicativo, com o curso teórico gratuito e totalmente online. O conteúdo é oferecido em vídeos, podcasts e apostilas complementares. Após concluir a etapa teórica, é necessário comparecer ao Detran para agendar a prova. O exame tem 30 questões de múltipla escolha e o candidato precisa acertar pelo menos 20 para ser aprovado. Os exames médico e psicológico continuam sendo obrigatórios. A próxima etapa, em caso de aprovação, é a das aulas práticas. O candidato pode optar por uma autoescola ou por um instrutor autônomo credenciado. Com a atualização das regras do Conselho Nacional de Trânsito, instrutores passaram a poder atuar de forma independente, sem vínculos com a autoescola. A nova norma também reduziu a carga horária das aulas práticas, de 20 para 2 horas. Outra mudança foi o fim da eliminação automática por erros leves na prova prática, além do fim da obrigatoriedade da prova na rampa. Em caso de reprovação, também passou a ser permitida refazer uma vez a prova prática sem a cobrança de uma nova taxa. De acordo com o governo federal, as medidas buscam reduzir os custos para a obtenção da CNH, mas tem gerado debate sobre a segurança no trânsito. Solidão e solitude. Existe uma diferença entre esses sentimentos e a importância de sentir alegria na própria companhia. A nossa equipe de reportagem ouviu um especialista para explicar o assunto. Apesar da fama de povo alegre e hospitaleiro, pesquisas recentes de um instituto francês revelam que os brasileiros são os que mais sofrem de solidão no mundo. Entre os entrevistados, metade responderam que já passaram por essa situação ao menos uma vez na vida. Mas como lidar positivamente com esse sentimento?
Ficar sozinho pode ser saudável? Este psicólogo é quem nos ajuda a entender melhor este cenário atual e como são os estados comportamentais da nossa mente. Existem 4 pilares que tratam muito bem que a gente sofre hoje, né, que seria a ansiedade, depressão e o próprio estresse, né? Entre eles é cuidar do seu sono, cuidar da sua alimentação, fazer atividade física, que é essencial, muito bom para o corpo, mas é melhor ainda para a mente, e ter um hobby, alguma coisa que você gosta de fazer. Você fazendo essas 4 válvulas de escape, você já se livra muito bem da ansiedade e da depressão, e sua saúde mental vai melhorar muito bem. Pelas ruas da capital, entre uma conversa e outra, não é difícil encontrar relatos que retratam bem os resultados da pesquisa. Como o da Rosimeire, que já passou um quadro severo de depressão e sabe bem os sintomas da solidão. Quando você se sente sozinha, você sente o mundo fechando e te abandonando. O Marcelo também é outro, que já se viu no isolamento. Você tem que se isolar, só queria ficar em casa, só queria ficar deitado. Nas fases ruins da vida, a gente fica assim, né? Mas e o lado positivo de estar sozinho? Conforme o profissional, este estado é chamado de solitude. Já ouviu falar? Não. Solitude significa o quê? A solitude é a capacidade que a pessoa tem de conseguir ficar longe da presença do outro de maneira tranquila, de maneira saudável. Comportamento que também não é difícil de encontrar por aí. Cuida da saúde mental do senhor? Sempre. De que forma? Os exercícios, né, diários. Alimentação também. Os exercícios, o senhor prefere fazer sozinho ou em grupo? Sempre sozinho, acho melhor. Isso não é solidão, não? Não. E, pelo visto, foi ela, essa tal de solitude, que tirou os nossos amigos da solidão. Saio mais, converso mais, vou em busca de novos horizontes, novos sonhos, sem desfazer de ninguém, sem saber quem elas são, deixar de ser, bom dia, boa tarde. Hoje eu pratico ciclismo, hoje eu sou uma pessoa mais ativa, entendeu? Então eu sempre estou ocupando minha cabeça, né? O governo Trump congelou a emissão de vistos para cidadãos do Brasil e outros 74 países que pretendiam viajar aos Estados Unidos. A medida está prevista para começar a valer já na próxima quarta-feira. Donald Trump decidiu suspender os vistos para 75 países. O Brasil é um dos países da lista, que também inclui Irã, Rússia, Afeganistão, Iraque, Somália, Tailândia, entre outros. Dessa forma, os migrantes recebem benefícios sociais americanos ao chegarem ao país, devem ficar bloqueados. O governo norte-americano espera que a medida entre em vigor a partir de 21 de janeiro. A mudança deve ser temporária, mas não tem data para terminar. A suspensão vai servir para o governo dos Estados Unidos reavaliar os critérios atuais de concessão de vistos a estrangeiros. O memorando do Departamento de Estado diz que Washington pode começar a barrar pessoas mais velhas e com sobrepeso. Em novembro, a agência de notícia Associated Press afirmou que o governo de Donald Trump considerava uma nova diretriz para restringir a entrada de pessoas obesas. Em junho do ano passado, uma nova exigência foi implementada para a concessão de vistos de estudantes e ficou determinado que todos os candidatos deveriam desbloquear seus perfis em redes sociais para análise do governo americano. A medida pretendia identificar os conteúdos considerados hostis aos Estados Unidos, seu governo, cultura, instituições ou princípios fundadores. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou hoje que foi informado que os casos de violência acabaram no Irã. Informou ainda que a execução de um manifestante que estava marcada para hoje foi suspensa. A ONG Iran Human Rights denunciou o caso de Erfan Soltani, de 26 anos, detido na semana passada na cidade de Karaj, perto de Teherã, que, segundo a família, já foi condenado à morte e teve sua execução adiada em meio à repercussão mundial. O responsável máximo pela justiça iraniana anunciou julgamentos sumários e possíveis execuções de pessoas detidas por terem participado nos recentes protestos contra o regime da República Islâmica.
O Ministério Público de Teherã afirmou que um número não especificado de manifestantes será julgado por guerra contra Deus, uma das acusações mais graves no Irã e que prevê a pena de morte. O número de detidos também aumentou para mais de 18.100. O fluxo de informações do Irã é prejudicado por um bloqueio da internet que começou em 8 de janeiro. Isso dificulta a verificação independente dos números de mortos e detidos. As chamadas via telefone para o exterior foram permitidas na última terça-feira, mas ainda não é possível ligar do exterior para o Irã. Em resposta às ameaças de Trump, o ministro iraniano da Defesa, Aziz Nafizadeh, afirmou que o seu país atacará as bases americanas no Oriente Médio, caso os Estados Unidos lancem uma ofensiva contra a nação persa. O Irã acusou os Estados Unidos de procurarem um pretexto para intervir militarmente no país. Em junho passado, os Estados Unidos atacaram instalações nucleares no Irã numa ofensiva que, segundo os iranianos, matou mais de 1.000 pessoas, a maioria civis. Teherã respondeu com um ataque a uma base americana no Catar que teve pouco impacto. O Irã é o segundo país no mundo em números de execuções, atrás apenas da China, segundo ONGs humanitárias. Em 2025, o país executou pelo menos 1.500 pessoas condenadas à morte, de acordo com a ONG Iran Human Rights. De acordo com a ONG sediada na Noruega, 12 pessoas foram executadas durante a última grande onda de protestos, entre 2022 e 2023. A reunião entre Estados Unidos e Dinamarca para definir o futuro da Groenlândia termina sem resolução. O encontro aconteceu após as declarações do presidente Donald Trump dizer que vai anexar a ilha e até usar a força militar caso ache necessário. Depois das constantes declarações e ameaças do presidente Donald Trump afirmando que tomaria a Groenlândia, representantes dos Estados Unidos e da Dinamarca se reuniram para discutir o futuro do território dinamarquês. Os diplomatas da Dinamarca e Groenlândia deixaram a reunião com os norte-americanos, afirmando para jornalistas que não é essencial para os Estados Unidos que a ilha seja anexada ou comprada, ainda que concordem que a segurança do território ártico seja um tema que preocupe tanto dinamarqueses quanto groenlandeses. De acordo com o chanceler da Dinamarca, um grupo de trabalho seguirá discutindo mecanismos de cooperação para a segurança da ilha ártica, mas sem abrir espaço para negociações territoriais. Até o momento, não houve um pronunciamento oficial do vice-presidente J.D. Vance, nem o secretário de Estado Marco Rubio, que estiveram na reunião com os europeus. Horas antes da reunião dos países, o presidente Donald Trump, em sua rede social, voltou a dizer que qualquer opção que não seja o controle total dos Estados Unidos sobre o território seria inaceitável. O líder americano ainda disse que a OTAN seria muito mais formidável e eficaz com a ilha no domínio de seu país. Donald Trump ainda escreveu que o território é vital para o projeto de defesa antimísseis que seu governo pretende desenvolver. Enquanto não há uma definição, o país europeu anunciou que está reforçando seu contingente militar na ilha, a fim de evitar que qualquer ação com o uso da força pelos Estados Unidos seja realizada. E a seguir, relatórios apontaram o ano passado como o terceiro mais quente da história e sem previsão para o clima ser amenizado. E para enfrentar a agressão de tanto calor, animais de um zoológico do Rio de Janeiro passaram a ganhar sorvetes. Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, oferece em parceria com a Fiocruz programas de residência médica e multiprofissional. Por trás de cada especialista existe um período de dedicação extrema, a residência. E agora um novo processo seletivo abre as portas para residentes em saúde da família. Esse projeto nasce da necessidade da gente qualificar melhor o processo de trabalho e no cuidado da APS, da atenção primária à saúde, como um momento onde a porta de entrada dos nossos da população campograndense, né? Então a Fiocruz vem com essa iniciativa de tornar Campo Grande como referência no cuidado. Os programas são oferecidos pela Secretaria Municipal de Saúde em parceria com a Fiocruz e garantem bolsas que podem chegar a R$ 12.600, de acordo com a modalidade aqui em Campo Grande. A seleção oferece 81 vagas, distribuídas entre 36 paramédicos e 40
45 para profissionais multidisciplinares. O prazo para inscrição segue até o dia 21 de janeiro pelo site da Prefeitura. Dentro do site da Prefeitura tem um link de sites municipais que vai ter a página da CESAL. Dentro dessa página da CESAL tem lá a Gerência de Educação e Saúde. E lá você vai ter os links com todos os programas. É só entrar lá, fazer seu cadastro, gerar o seu boleto, fazer o pagamento e aguardar as publicações. Podem se inscrever médicos e profissionais das áreas de educação física, enfermagem, farmácia, fisioterapia, odontologia, psicologia e serviço social. O edital tem lá todo o regramento legal, né, que a pessoa precisa se atentar para esse certame, que vai ser... Está aberto aí até o dia 21. O programa também reforça o atendimento à população. Ele amplia o acesso à população nos serviços da atenção primária à saúde, as unidades que tem em cada região de saúde. Com esse acesso, a pessoa que procura atendimento vai encontrar uma equipe atualizada, uma equipe capacitada, capaz de ofertar um atendimento direcionado às necessidades individuais e necessidades de família, necessidades coletivas. Os eventos esportivos ganharam ainda mais força no Brasil com maior participação feminina e presença de jovens atletas. Entre as modalidades praticadas, a corrida de rua se consolidou como a modalidade mais praticada do país. A corrida de rua se destaca entre os participantes por ser uma modalidade acessível, com provas que contemplam desde quem está começando até atletas de alto desempenho. Logo depois, aparecem o triatlo e o ciclismo entre as práticas mais procuradas. O levantamento reúne informações de inscrições feitas por diferentes meios digitais e é utilizado como base de análise por organizadores, patrocinadores e marcas do setor esportivo. No ano de 2025, as mulheres passaram a representar a maior parte dos inscritos em eventos esportivos. O resultado indica a retomada desse público após a pandemia e aponta para um crescimento contínuo, com maior participação e presença feminina nesse mercado. Outro ponto observado foi a mudança no perfil etário dos atletas, com a redução da idade média dos participantes em relação ao ano anterior. Os jovens da geração Z passaram a ter maior representatividade, motivados por experiências que envolvem a qualidade de vida, conexão digital e saúde emocional. O estudo também mostra que cada vez mais atletas se deslocam para outras cidades ou estados para competir, reforçando o impacto do esporte no turismo e na economia local. Uma das novidades para quem vai ao mercado municipal de São Paulo é um espaço com uma grande variedade de grãos de café, torras e sabores. Uma alternativa para os consumidores que não economizam na hora que sentem aquele cheiro para lá de especial. 1.430. Esse é o número de xícaras de café que, em média, um brasileiro comum consome no ano. Um dado que chama muita atenção, ainda mais pela alta no valor do produto nos últimos meses, que ainda assim não diminuiu o consumo no país. Apesar de o Brasil ser o maior produtor de café do mundo, quase metade dessa produção fica aqui para o consumo da própria nação. E o jeito que os brasileiros consomem café tem mudado ao longo do tempo. O paladar do brasileiro está cada vez mais refinado e quando o assunto é café, a bebida mais consumida no país depois da água, a busca por uma boa qualidade, principalmente uma ótima experiência, tem feito esse mercado avançar a cada ano. Olha, eu sou de Minas Gerais e café é uma coisa muito séria, né, no meu estado. Eu acho que café, para mim, tem que ter... Eu gosto do ritual do café. Eu gosto que o café... eu sinto o café como um abraço. Que eu acho que o momento de tomar café é o momento que você pausa ali o seu dia. Nada de celular, computador, telefone, deixa tudo para lá. Senta, toma o seu cafezinho, faz todo aquele ritual. E no mercado municipal de São Paulo, uma grande variedade de grãos tem atraído bastante gente, que em meio a tanta opção, descobre a melhor forma para se escolher um bom café. Aqui a gente tem 40 variedades de café, entre arábica e canéfora, e aí a gente tem muitas variedades dentro de muitos processos e muito sensoriais, para todos os gostos. Mas a verdade é que a gente vai apresentando todas as variedades, explicando um pouquinho, sentindo o aroma, e aí a pessoa naturalmente vai escolhendo. E aí a pessoa vai sentindo o aroma e normalmente pede a gente passar na hora. Aí a gente pode passar pelo V60,
ou no Globinho, igual tá ali, né? A gente vai fazendo, a pessoa se joga. Além de um bom café, o que muda na tendência do mercado atual é a boa experiência que o cliente tem. Poder participar de todo o processo é um ponto que o público tem levado muito em consideração. Acabei de passar por isso aqui e foi maravilhoso assistir todo, entender o processo, qual grão que é bom para cada tipo, a moagem. Nossa, acho que a experiência é muito válida. Vem pra cá, gente, a experiência é ótima. Tendência. Essa é a palavra que resume o cafezinho no país. Seja de manhã, à tarde ou à noite, essa tendência permanecerá com vida longa nas famílias e cidades brasileiras. De acordo com o estudo realizado pela Organização Meteorológica Mundial e o Centro Europeu de Previsões Meteorológicas de Médio Prazo, o ano de 2025 foi o terceiro mais quente. Segundo o levantamento, foram registradas temperaturas acima de 1,5 grau. Dados de 8 conjuntos globais, incluindo o Centro Europeu de Previsões Meteorológicas de Médio Prazo e a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, confirmam essa classificação com pequenas variações metodológicas. Pela primeira vez, o período de 3 anos apresentou temperaturas médias anuais acima de 1,5 grau, em relação à era pré-industrial, limite estabelecido pelo Acordo de Paris de 2015 para diminuir os piores efeitos do aquecimento global. Um dos participantes do estudo do Centro Europeu de Previsões Meteorológicas de Médio Prazo enfatizou que cada fração de grau importa, especialmente para o agravamento de eventos extremos como ondas de calor e tempestades. O diretor do Serviço de Mudanças Climáticas Copérnicos da União Europeia alertou que a superação desse patamar é inevitável antes de 2030, se as emissões de gases de efeito estufa não forem reduzidas drasticamente. Atualmente, o aquecimento de longo prazo está cerca de 1,4 grau, mas 2025 excedeu essa média em 1,34 grau. Os oceanos também bateram recordes de calor em 2025, contribuindo para tempestades mais intensas, chuvas torrenciais e elevação do nível do mar. No ano, incêndios florestais na Europa emitiram níveis recordes de CO2, enquanto eventos como o furacão Melissa no Caribe e as monções no Paquistão, que causaram mais de 1.000 mortes, foram agravados pelas mudanças climáticas. E o número de ocorrências registradas pela Defesa Civil Municipal de São Paulo aumentou 26% de 2024 para 2025. Os recentes temporais são o principal motivo desse aumento. Essa cena se tornou comum para os paulistas. Árvores caídas no chão. E não só isso. Também tem alagamentos, inundações e deslizamentos. O que é comum também se torna perigoso e deixa as pessoas em alerta. Muita gente tem até medo de caminhar em praças e parques da cidade. Se quando chove, você tem mais medo de alagamento, de queda de árvore ou inundação? Olha, na verdade dos três, porque se há alagamento, inundação, as árvores caem, porque elas precisam ser podadas, já estão com as raízes para fora, né? Então sempre acontece um acidente quando chove muito. Então choveu demais, o alagamento assusta, apavora muito. De queda de árvore. Tem bastante no seu bairro? Tem bastante. A cidade de São Paulo tem muita árvore, né? Eu tenho mais medo de alagamento. Porque é perigoso, né? Na sua região tem muita queda de árvore ou não? Tem muita queda e muito alagamento. Em 2025, a Defesa Civil Municipal de São Paulo registrou um aumento de 26% nas ocorrências de quedas de árvores, alagamentos, inundações, comparados com o ano de 2024. Só de quedas de árvores foram 5.030 casos, ou seja, 83% do total. O número das ocorrências de 2025 foi dividido assim: queda de árvores, 5.030 ocorrências, inundação, 387, alagamentos foram 281 ocorrências, deslizamentos, 300. E esses registros vêm se tornando frequentes também em 2026. O início deste ano está sendo marcado por temporais e fortes pancadas de chuvas, que deixam toda a capital em sinal de alerta para esses fatores. Os animais do Bioparque do Rio de Janeiro também ganharam o direito de se refrescar, não apenas ficando ao ar livre, mas com as temperaturas cada vez mais altas, eles também recebem sorvetes.
O Bioparque do Rio distribuiu alimentos congelados a diversos animais para ajudar a amenizar os efeitos da onda de calor que atinge a cidade do Rio de Janeiro pelo 3º dia consecutivo. A ação faz parte de uma atividade anual realizada durante o verão e foi acompanhada por visitantes. Entre os animais beneficiados estão onça-pintadas, ursos de óculos, lobos-guará e diferentes espécies de macacos. As paletas congeladas foram preparadas com ingredientes variados, de acordo com a dieta de cada grupo. Os ursos também aproveitaram para se refrescar nas piscinas dos recintos. Segundo a bióloga do local, a iniciativa tem foco no bem-estar dos animais, buscando proporcionar alívio térmico durante os dias mais quentes. Ela destacou ainda que as mudanças climáticas representam um desafio crescente para a conservação de espécies e exigem adaptações constantes por parte do zoológico e centros de manejo animal. O Bioparque ocupa uma área de cerca de 50 mil metros quadrados e está localizado na Quinta da Boa Vista, na zona norte da cidade. A maioria dos animais do espaço é formado por primatas, mas grandes mamíferos também integram o acervo do zoológico. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.